Agradecer muito estar aqui nesse programa promovido pelo Espírito Empreendedor, né, que eu já conheço um pouco dessa história desse programa, que o Miquel está à frente, tem levado muita informação, muita coisa bacana mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico para nós, para 2022, para 2023. Assim que o pessoal começar a projetar aqui, eu já vou começar a explicar isso para vocês, né? Planejar é algo muito importante, como o Ademar estava dizendo, mas o Magalhães, quando a gente não sabe para onde quer ir, não importa o caminho, não importa nenhuma ação que eu estou fazendo, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu planejo é definir para onde eu quero ir, qual o caminho que eu quero fazer. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter quanto líder, como alguém que está à frente de um negócio, é que a gente tem que entender que eu preciso separar os meus problemas, os meus desafios em dois, né? Existe um conjunto de desafios que estão na minha mão e que eu posso mudar, eu posso, de alguma maneira, influenciar. E existe um conjunto enorme de fatores que eu não posso mudar. Eu não tenho como mais alterar ele. Então, eu tenho que conviver, lidar com esses aspectos para conduzir o meu negócio. Então, quando eu vou planejar um ano, igual a gente está falando agora de planejar 2022, eu tenho que separar essas duas questões de uma forma muito clara. O que está na minha mão? O que eu posso mudar? O que eu posso influenciar? O que eu posso alterar? E você traz para o seu planejamento. E você deve deixar de fora aquilo que você não consegue impactar, aquilo que você não consegue mais alterar. O cenário macroeconômico que eu vou falar agora para a gente, que eu vou discutir agora com vocês, vai trazer uma série de informações dos quais algumas você não pode mais alterar, a gente não tem como modificar isso. Porém, são informações importantes para a gente entender o mundo no qual eu estou inserido e a forma como eu vou reagir nesse ano de 2022 e também ano de 2023, né? Por que eu sempre falo, quando eu falo em cenário macroeconômico, eu tenho que pensar sempre em duas perspectivas, né? Eu tenho que pensar no ano de 2022, que é o que eu estou, e já pensar em 2023. Porque o fato é que 2022 já é reflexo do que eu fiz no ano passado. Então, enquanto empreendedor, eu sempre que vou fazer um planejamento, assim eu faço na minha casa, assim eu faço na minha empresa, eu olho para o passado primeiro, percebo o que foi feito, eu já vou ter uma série de consequências nesse ano e eu tenho que trabalhar para ter um 2023 diferente. Então, do ponto de vista de macroeconomia, isso é mais forte ainda. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Para passar aqui, como é que é, pessoal? Deixa eu... Aqui é o laser. É esse de baixinho aqui? Ah, será que está ligado aqui? Ah, não está, deve estar legal aqui, entendi. Não passou ainda não. Olha aí, Miquel, se vai dar. Bom, passa para mim, Miquel, para o próximo aí, enquanto ele vai olhando ali para a gente vai tentando já organizar. Bom, quem sou eu, né? Eu sou um empreendedor também, sou empresário, sou da área de tecnologia, tenho uma empresa com 15 anos de história, que trabalha com educação. Esse é meu propósito de vida, né? Transformar o Brasil por meio da educação. Então, eu vivo por essa causa e também a causa da minha empresa. A gente entende que a educação ela tem um poder transformador muito grande, né? E a gente trabalha com esse propósito de vida tanto para mim quanto para a empresa, né? A gente aprendeu que sempre que a gente vai nos apresentar, a gente tem que começar com o nosso porquê. E esse é o porquê que move a minha empresa, move a minha vida e todo o meu agir, né, o meu aprendizado. Bom, eu sou empresário da área de TI, como eu disse para vocês, tenho mestrado em engenharia de software, sou pós-graduado em docência, tenho um MBA em liderança e gestão organizacional, já fui professor universitário por mais de 2 anos, já fui coordenador, diretor de faculdade, sou membro da Pastoral do Empreendedor, membro do Conselho dos Guardiões, sou escritor e palestrante. E tem aí uma caminhada que também eu estou iniciando na jornada política, então isso me faz ficar muito próximo desses dados econômicos para trazer aqui para vocês também, né? O cenário para 2022, eu não tenho muito tempo, eu vou ter que ser rápido para vocês. O cenário para 2022, na verdade, é um cenário onde a gente tem uma previsão de crescimento da economia muito baixa, né? A gente tem uma inflação alta, a gente tem um ano de eleição e a gente tem um país muito polarizado, ou seja, as pessoas estão com... Aqui no Brasil em especial, se leva a política muito para um lado emocional e não para um lado de execução, de tornar aquilo prático. Então, quando eu tenho um cenário eleitoral como esse que está se desenhando para 2022, a gente tende a ter um ano que é um ano conturbado, né? Se você for olhar o que os analistas econômicos estão dizendo, é isso. Mas eu penso que a gente tem que, enquanto empreendedor, ter uma filosofia sempre muito diferente.
E aí eu gostaria de primeiro trazer alguma coisa para vocês, que é assim, ó, a gente não confundir o governo, a nossa situação econômica do momento com o Brasil. O Brasil é algo muito poderoso, né, muito maior que isso, de uma força empreendedora muito grande. Então, apesar de eu trazer alguns cenários para vocês que é importante, a gente tem que entender, principalmente quando se fala que eu sou um empreendedor de fé, que quando a gente se coloca numa determinada jornada, que eu coloco a minha energia, eu coloco a minha inteligência, quando eu faço isso com verdade, vão acontecer coisas extraordinárias. Então, assim, a nossa situação não é o nosso país país é muito maior que isso. A gente tem um país com um viés extremamente empreendedor, em Goiás em especial, eu viajo o país inteiro. A gente percebe como o goiano tem uma veia empreendedora muito diferenciada, tanto é que as empresas de Goiás, você vai viajar no país, você encontra ela em vários estados e tem um sucesso muito grande. Então, uma coisa é ter uma situação de país, mas essa situação ela não limita. Eu até vi uma pessoa comentando aqui, dizendo, vai vir uma crise e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu decidi que eu não vou participar dessa crise. É uma opção real isso. Nós temos que avaliar o cenário econômico e a gente pode se fazer vítima dele, ou eu posso simplesmente usar dessas informações para poder ser mais estrategista, ser mais inteligente, dar passos adiante. Toda crise é uma oportunidade. Então, aonde há crise, você sempre vai conseguir ter uma oportunidade de fazer coisas muito grandes. Esses dias eu vi um economista dizendo assim que tem vários brasileiros se mudando para fora do país. E ela falava, não, mas eles estão errados, porque quando eles forem para determinados países, lá a coisa está muito madura, é muito difícil você progredir lá. Progredir no Brasil, para quem quer, para quem tem coragem, para quem tem verdade, é uma oportunidade de ouro. Se há crise, há oportunidade. Então fica essa mensagem para você, e eu quero reforçar isso, né? O Brasil é um país do agro que é um sucesso absurdo, nós já vamos ser agora, já somos o segundo maior produtor de alimento do mundo, o mundo depende da gente para a alimentação. A ONU soltou um relatório dizendo assim que daqui a 4 anos o Brasil vai ser líder e passa a ser um país de referência e de importância crucial para o mundo no que se diz de alimentação. Então, o país está assumindo já em breve a primeira posição, tomando essa posição dos Estados Unidos, e o alimento, que é uma commodity, ela tende a ser cada vez mais valorizada, porque existem países que não conseguem produzir isso, e o Brasil tem um grande poder de produzir isso, e Goiás, em especial, tem essa capacidade também. Há pouco tempo atrás, coisa de 4 décadas atrás, se você fosse no sul, tinha pessoas que falavam assim, não, cerrado eu não quero nem dado nem herdado. Não sei se vocês já escutaram essa frase aí, quem já de um tempo atrás, porque não se tinha valor na terra. Hoje sabe que o Cerrado Goiano, essa região nossa aqui, é uma produtora absurda, porque nós descobrimos como fazer duas plantações por ano, são 2 safras, e isso levou a produtividade lá para cima, isso vem segurando o PIB brasileiro. Então o Brasil tem um potencial muito grande nessa área, e vocês vão ver que isso vai só crescer. O Brasil é um berço de tecnologia absurdo, Goiás em especial tem mais de 2.000 empresas na área de tecnologia. Nós temos Recife, temos São Paulo. O país deve receber agora um absurdo, quase 30 bilhões de dólares de investimento em startups de TI. Então, o Brasil é uma referência nisso, em vários segmentos. É uma coisa que a gente tem que se orgulhar também. E na área de empreendedorismo, né? Eu coloquei até a história do Alexandre, da Cacau Show. É um cara que é uma referência, um cara que é um empreendedor que, apesar de cenários macroeconômicos ruins que vêm ano após ano, ele criou uma franquia, ele expandiu, ele tinha um sonho de ser a maior franquia do Brasil, hoje ele é a maior franquia do mundo de chocolates, tem 2.000 lojas, imagina quantas pessoas esse cara empreende. Então, eu vou falar desses cenários, mas eu quero já deixar de antemão assim, ó, o cenário é sim um mapa de crise, mas principalmente é um mapa de oportunidades, porque quando a gente se dispõe a ter visão, quando eu me disponho a trabalhar com as pessoas certas, com verdade, eu consigo fazer coisas muito grandes. Crise é igual oportunidade, eu acho que isso é um recado que a gente tem que começar nessa mensagem de hoje, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal aí me avisando sobre tempo, tá? Eu geralmente, se deixar, eu falo muito, né, Ademar? Falo ou não falo? Vai embora. Se deixar aqui, eu vou até umas 4h30, mas sem esforço nenhum, vai embora. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é assim, o que nós precisamos entender quando se fala em cenário macroeconômico, quem eu sou,
O que eu faturo? O que as pessoas do lado faturam? O que o mundo fatura? Eu preciso ter isso em números. Quem não tem, quem não mede, não conhece, não consegue transformar. Por exemplo, o Ademar falando aqui agora há pouco que a rede Droga Shop pode atingir 500 mil pessoas. Na verdade, esse é o tipo de informação que é vital para o empreendedor. Ele tem que saber qual o tamanho do negócio dele, o quanto que eu ganho, o quanto que eu posso gastar. E o PIB é uma referência muito importante para a gente. Então, os números que eu trouxe para vocês, ó, em 2021 o Brasil cresceu bem. 4,4%, e nós chegamos a 7,88 trilhões, é o nosso PIB, né, estimado para 2021. Ainda não é o número oficial, mas é o que a gente vai ter, vocês vão ver no final, vai ser isso que a gente vai acontecer. Em 2020, a gente teve 7,5 trilhões. O Brasil, a estimativa para o Brasil para 2022 é crescer só 0,36%. Ou seja, do ponto de vista de crescimento econômico, a estimativa para o ano 2022 é péssima. É péssima. Eles acreditam que nós vamos crescer de uma forma muito pequena. E eu vou falar um pouquinho de por que a estimativa de crescimento é tão baixa. Mas isso tem a ver, sim, com a confusão que a gente está vivendo e com a falta de segurança para investir. A gente tem que olhar para um país como se fosse sempre uma empresa, ou como se fosse a nossa casa. Se você tiver uma empresa, onde os sócios dessa empresa, os colaboradores dessa empresa, aquelas pessoas não se entendem, é uma confusão constante, é impossível que alguém de fora tenha coragem de pegar recursos financeiros e colocar nessa empresa. Ele não sente segurança, não tem estabilidade naquele lugar. O que acontece com o país hoje para 2022? Ainda mais com o cenário de eleição. As pessoas que têm dinheiro, que têm recursos, elas não têm segurança de colocar esse recurso no nosso país. Na medida que ele não coloca recurso, a nossa moeda fica muito desvalorizada, o dólar fica muito alto, a gente sofre com uma inflação de quase 10 dígitos e a gente não consegue ter paz para trabalhar. A gente não consegue ter uma estrutura mais confiável para fazer esse trabalho. Goiás não ficou muito diferente dos números, né? O PIB goiano é de 216 bilhões de reais, o que pode parecer um PIB alto, mas na verdade não é, dado o potencial do nosso estado. Eu vou trazer algumas coisas para você entender como é que é a nossa noção de país, e vocês vão ver como o Goiás tem um potencial muito além disso, e a gente ainda não conseguiu explorar esse potencial do empreendedor goiano, nem do produtor goiano. Em 2020, a gente tinha um PIB de 208. Então, é um crescimento aí que vai ter. E, do ponto de vista de crescimento econômico, o Goiás deve ficar similar também ao Brasil aqui. Ó. Aqui umas comparações que eu gostaria de trazer para vocês entenderem como o mundo está mudando. Né? Eu estava conversando sobre economia com uma pessoa, e ela me disse assim, mas Goiás tem uma população pequena, e isso impede o Estado de alcançar um PIB maior. Isso é uma ilusão absurda, muito absurda. Isso é uma mentalidade de quase 30 anos atrás, porque na prática, hoje o mundo é globalizado, a economia ela é transversal. Todo empreendedor que entende isso, qualquer governante que entende isso, ele entende que o tamanho da população ela é muito pouco relevante para a capacidade de produzir riquezas. Então vamos pegar alguns exemplos para vocês entenderem. Né? Aqui é em trilhões de dólares. O Brasil faturou, né? O PIB do Brasil ano passado foi de 1,1 trilhão de dólares, porque convertendo para dólar, o nosso real está muito desvalorizado. Só o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que tem uma população muito menor, ele faturou 2,46 trilhões de dólares. Então, um único estado com uma população, se você olhar ali, de 40 milhões, ou seja, ele tem 1/4 da população brasileira, eles conseguem ter um faturamento que é 3 vezes superior ao faturamento do Brasil. Ou seja, esse povo da Califórnia consegue ter uma produtividade financeira muito acima daquilo que a gente tem no Brasil. A Coreia do Sul, por exemplo, tem 52 milhões de pessoas, quer dizer, também é 1/4 da nossa população, 25%, e o faturamento deles é de 1,6 tri. Ou seja, eles também estão muito à frente da gente do ponto de vista de distribuição de riqueza por pessoa, que é o que eu quero falar muito para vocês. Olha o Japão, 125 milhões de pessoas e um PIB de 5 trilhões. Ou seja, a gente percebe como você pensar no tamanho da população e achar que isso define o quanto você vai ganhar de recurso, quanto você vai produzir de riqueza, é um erro absurdo. E é um erro também, enquanto empresário, eu não entender o mercado e entender que eu posso expandir esse mercado. Isso é uma das coisas que eu tenho que trabalhar sempre com essa visão de expansão, né, para poder ter uma produtividade melhor. Aqui é um outro número para a gente entender o que é o Brasil no mundo. Né? Aqui dá para ter uma ideia bem clara
de quanto a gente é relevante no mundo economicamente falando. Ó, o tamanho da barra aqui é justamente para vocês terem uma ideia. Os Estados Unidos fatura 20,94 trilhões por ano. Ou seja, ele é muito mais poderoso economicamente que o Brasil. A China está com quase 15 e a Alemanha com 3 milhões. E se você for pegar as populações desse pessoal aqui, os Estados Unidos e China têm populações muito grandes, mas não é o caso da Alemanha, nem da Coreia do Sul, nem mesmo do Japão que eu trouxe para vocês. A China, para vocês entenderem, na medida em que ela está ficando rica, eles conseguiram tirar mais de 500 milhões de pessoas da linha da pobreza. A China conseguiu fazer isso nos últimos anos. É um dos maiores feitos econômicos que já se viu na modernidade. Você remover 500 milhões de pessoas de uma situação de pobreza extrema, levar essas pessoas para um nível social elevado ou satisfatório, que tem qualidade de vida, é algo que é um feito absurdo. E isso os chineses têm conseguido fazer com a população dele lá. Uma outra informação importante aqui para a gente poder entender Goiás nessa história, né? Olha a comparação do PIB de Goiás aqui, ó, com o de Minas, com o do Paraná, com São Paulo e com Santa Catarina. E aí eu queria mostrar para vocês como realmente a gente tem um espaço absurdo para crescer, né? Se a gente comparar, por exemplo, Goiás com Santa Catarina, a população é praticamente a mesma e lá eles faturam 123 bilhões de reais, milhões de reais a mais que Goiás. Se você comparar com o Paraná, você também vai ter uma diferença de recurso, de faturamento muito grande. Ou seja, Goiás é um estado que ele está pronto para explodir, pronto para crescer. Tem muita coisa para se trabalhar. Só que existe uma mentalidade aqui que, de alguma maneira, a gente está bem. Só que na prática não está. É como se a gente fosse um eterno campeão da Série B e nunca se atentou que precisamos criar empresários, criar lideranças, que termos governos que trabalhem para um Goiás ser campeão da Série A. E tem potencial para fazer isso, não depende do tamanho de população. Minas, por exemplo, é um estado que está fazendo um movimento muito grande. Minas não é um estado territorialmente tão grande, mas esse ano eles receberam lá de investimento 190 bilhões de reais de empresários que vão empreender em Minas a partir do ano de 2022. Goiás, o que a gente tem de informação, que está meio no ar, é que a gente recebeu 2. Então, enquanto Minas recebeu 190 milhões de investimento de empreendedores que querem empreender em Minas, porque estão sendo bem recebidos lá, Goiás ficou com 2 bilhões. Ou seja, é uma diferença absurda o que está acontecendo aí, se a gente comparar Minas com Goiás, né? E aí eu chego num ponto que eu acho que a gente precisa entender o que é a realidade brasileira mesmo, e a gente tem que olhar para tudo que está acontecendo, até para a gente poder pensar assim, olha, pô, acabei de ter um filho, nasceu agora um goiano, nasceu um brasileiro. O que esse brasileiro está recebendo de herança nossa, né, da nossa geração? O que a gente está deixando para eles? Isso aqui é um gráfico, eu não consegui achar ele numa qualidade melhor, mas dá para vocês entenderem, o de vermelhinho aqui é o Brasil, ó. E começou desde a década de 60. Isso aqui é a produtividade do povo brasileiro. Ou seja, eu pego a riqueza que o Brasil produz, distribuo por quantas pessoas que estão trabalhando. Se vocês forem olhar aqui, a produtividade do brasileiro, desde 1960, ela está praticamente a mesma. Reparem isso. Ou seja, isso é fato econômico que existe há 40 anos. O Brasil não prospera. Se eu quiser saber se um povo realmente está ficando mais rico, está ficando próspero, significa que a produtividade por pessoa ela tem que ser mais elevada. Eu vou trazer os números do agronegócio brasileiro, que é onde as pessoas estão mais evoluindo no país. Vocês vão ver que a produtividade aumentou muito. Por que uma franquia, por exemplo, é um negócio tão especial? Porque você vai pegar um conjunto de saberes, um conjunto de práticas, de processos, de tecnologia, e você vai pegar aquele mesmo conhecimento e vai dividir por um número enorme de empresas. O que vai acontecer com a prática? As pessoas de todas essas empresas vão ser mais produtivas. Elas vão conseguir gerar mais riquezas. Então, eu tenho uma inteligência de execução, eu ser um bom gestor, eu tenho uma situação de estabilidade, faz com que as pessoas produzam mais. A realidade brasileira é que tem 40 anos que o Brasil é praticamente o mesmo, ele produz a mesma coisa. Se você pegar o PIB do Brasil deste ano, o que nós faturamos é exatamente o mesmo que a gente faturou em 2012. Ou seja, é como se o Brasil ainda estivesse em 2012. E em 2012, a coisa já não era boa, porque desde 1960 a produtividade do brasileiro é muito parecida. O que significa isso? Que nós não estamos andando, o país está travado. A gente não está conseguindo entregar para as pessoas que produzem um país capaz eu não entrego uma terra fértil.
Então, quem é que produz muito no país? Quem é que está fazendo as riquezas andarem? São empreendedores extremamente dedicados, são quase que pessoas que vivem uma utopia de um sonho e não desistem daquilo. Uma pessoa de resiliência muito alta. Mas não é assim que deve ser um país. O país ele deve dar condições para as pessoas empreenderem. Eu escutei uma frase que me marcou muito, que é assim, ó, nós temos hoje, Magalhães e Ademar, só para vocês entenderem, 50 milhões de brasileiros que querem empreender. Vocês falando assim, pô, vem empreender com a gente. Então, existe um número de 50 milhões de brasileiros que querem empreender. Mas o que é triste dessa história é que praticamente os 50 milhões são empreendedores da sobrevivência. Eles, na verdade, eles querem empreender, você pergunta para eles querem ser empreendedores, mas quando você vai conversar com ele, na verdade, ele é um cara que não estudou e que ele faz algum tipo de bico, algum subemprego, para poder ter uma renda para se sustentar. Então, são 50 milhões de brasileiros que, de alguma maneira, é uma oportunidade. Quem conseguir entregar para esses caras uma condição de trabalho, uma situação, eles vão explodir. Imagina um cara que é um empreendedor da sobrevivência, como é que ele vai ser quando ele for convidado para ser um empreendedor do reino, por exemplo? É um cara de uma resiliência muito grande. E nós temos 50 milhões de brasileiros que dizem isso. Aqui são alguns números, né, do crescimento da produtividade comparado com outros países, para vocês entenderem como o mundo reagiu. Né? Também pegando aqui da década de 50, e a gente comparando agora com 2017, que foi a última vez que soltaram esse relatório. Você vê que todo mundo foi para cima. Está vendo como a produtividade das pessoas cresceram? O Brasil não. O Brasil é um país extremamente para trás, atrasado nessa produtividade. E isso aqui tem alguns pilares que levam a essa baixa produtividade, que eu vou falar para vocês já já. A gente compara com a América Latina, por exemplo, a gente pega o Chile e o Uruguai, por exemplo, olha como eles estão muito à frente em produtividade do Brasil. E aí vocês têm que entender, assim, toda vez que eu falo produtividade, significa sim que as pessoas vivem melhor. Então, é como uma casa, né? Imagina como é que eu posso imaginar a produtividade. Você pega a sua família, supõe que o pai trabalha, a mãe trabalha e 2 filhos trabalham. O PIB da casa é somar a renda de todo mundo daquela casa. Então, você pega a renda de todo mundo, é o PIB da família. Se eu pegar esse PIB e dividir por 4, eu vou saber a renda média por pessoa. É óbvio que se uma família tem pessoas que produzem muito, o pai está ganhando melhor ou a mãe está ganhando muito melhor, aquilo vai ser distribuído e todos eles vão ter uma qualidade de vida superior. Então, a produtividade, ele é o melhor indicador para me saber assim, ó, o país está indo bem economicamente, a gente está conseguindo romper as fronteiras das pessoas, entregar tecnologia, comida, serviço, para além das fronteiras de onde eu estou conseguindo ter uma visão que seja ampla de verdade. Se eu tenho isso, eu faço coisas grandes no mundo e aí eu consigo ter essa produtividade maior. Eu trouxe um pouquinho do agro para vocês entenderem por que o agronegócio dá tanto dinheiro no Brasil. É lógico que agora, na pandemia, isso explodiu mais, mas os caras sempre ganharam muito dinheiro. Isso aqui é reflexo de produtividade, olha que coisa mais louca. Antigamente, eles produziam 1.200 sacas por hectare. Hoje é 3.800. Olha a diferença de produtividade na mesma área. Para vocês entenderem, a produtividade deles cresceram 16% a mais por ano nos últimos 10 anos. Os caras estão usando de tecnologia e fazendo uma produtividade muito mais alta com a mesma quantidade de terra que eles tinham antes. Hoje, o agronegócio já corresponde a quase 1/4 do PIB brasileiro, as indústrias estão se reduzindo e a tendência do agro é crescer cada vez mais. Então, agronegócio é algo que o Brasil está sabendo fazer muito bem e tem uma produtividade eficiente. Qual a consequência disso? Mais riqueza, mais prosperidade para quem vive desse segmento, o que não está acontecendo em outras áreas do país, né? Aqui são coisas que eu já trouxe para vocês. Uma coisa que é importante isso aqui, ó, a gente já é capaz, a gente já é responsável por alimentar 800 milhões de pessoas no mundo hoje. É um número, se vocês forem pensar, o Brasil alimenta 4 vezes a nossa população hoje no mundo. E a gente deve chegar a 15 vezes a população do Brasil que o Brasil vai alimentar de forma direta nos próximos anos. Então, é um número extremamente poderoso isso, né? Aqui um pouquinho falando sobre como é que o brasileiro está entrando em 2012, né? Em 2022, perdão. A renda nossa caiu em 9,4%, significa o seguinte, que mesmo todos nós, em função da inflação, nós ficamos 9,4% mais pobres. Então, a gente vai comprar as coisas no supermercado, eu acho que todo mundo sente isso, eu vou abastecer o carro, meu dinheiro não compra mais a mesma quantidade de comida, não compra a mesma quantidade de combustível. Isso foi a inflação, ou seja, a inflação ela é um resultado de um descontrole dentro da minha casa. Eu ganho X, eu gasto mais do que ganho,
Aí eu não consigo fechar as contas, eu começo a pagar juros, eu começo a ter uma escassez e os preços das coisas começam a subir. A inflação no Brasil de 10 dígitos é um mal muito ruim que a gente está herdando para 2022. Uma das piores coisas que poderia acontecer é uma inflação tão grande. Por quê? Porque isso vai parar no bolso, principalmente das famílias D e E, que são famílias mais pobres. Eles é que mais sofrem com essa situação mesmo, né? A gente está com 13,5 milhões de desempregados e, na verdade, nós temos 53 milhões de pessoas que estão desempregadas ou possuem um subemprego. Porque desempregado no Brasil é quem procura um emprego. Só que nós temos quase 53 milhões, ou seja, um quarto do nosso povo, ele não produz, ou ele vive de um subemprego. Ele trabalha fazendo um bico de uma obra, ele trabalha olhando um estacionamento de um carro, vendendo um salgadinho na esquina, e nós temos um quarto do nosso povo vivendo dessa maneira. Por isso é que você explica por que a produtividade nossa é tão baixa, por que a gente não consegue produzir riqueza, e o nosso país está travado nisso de uma forma muito triste. Uma coisa que é muito grave no Brasil é isso aqui, eu chamo de mobilidade social. Se eu pegar alguém que nasce hoje, um goiano, se ele nascer pobre, se ele nascer sem condições financeiras, a chance dele sair e ter uma mobilidade social, sair de uma classe E, F, e ir para uma classe B ou A, é quase zero. Quase zero, ou seja, é raríssimos os brasileiros. Então, mobilidade social é o que existe num país, por exemplo, que está se desenvolvendo. As pessoas que desejam trabalhar, que desejam se dedicar, naturalmente elas mudam de classe social. E isso não existe aqui no país, infelizmente, é para muito poucas pessoas isso. Como é que a gente avança nessa produtividade, né? Eu quero trazer isso para vocês, porque de alguma maneira todos nós temos que entender. Como é que eu mudo essa produtividade? São 4 pilares, né? Eu tenho que ter um ambiente político e econômico estável, eu tenho que investir muito em educação, não tem outro caminho, eu preciso ter um povo educado, que sabe fazer as coisas, tem que ter infraestrutura e tecnologia, tem que ter um ambiente de negócios apropriado. Esses 4 pilares é a base para destravar qualquer lugar. Se você for pensar, isso é assim na sua casa e é assim na sua empresa. Se você não tiver um ambiente estável dentro da empresa, eu não sei quem faz as coisas, eu não sei qual é os processos, eu não sei quem manda, quem desmanda, eu não sei como é que as coisas funcionam, a empresa não cresce. Se as pessoas não recebem educação sobre como empreender, como fazer gestão financeira, se ela não consegue sobre como cuidar dos produtos, ela não consegue fazer nada. Se eu não tenho infraestrutura nem tecnologia da empresa, a empresa não anda. E a mesma coisa o ambiente. Ou seja, o que é ambiente? É facilidade de fazer negócio, de atender meu cliente, de comprar produto, de fazer meu estoque girar. Então, esses 4 pilares, assim como funciona na minha empresa, na minha casa, funciona para um país. Eu preciso trabalhar eles, né? Para não parecer que a gente só teve notícias ruins nesses últimos anos, nós tivemos avanços importantes e eu queria que vocês trouxessem ele para o radar de vocês, porque isso vai gerar impacto num médio prazo no Brasil. Aqui são alguns avanços que eu acho que são muito fortes. Aprovou a autonomia legal do Banco Central, ou seja, o Banco Central hoje está desassociado do governo federal, e isso é muito bom, porque o Banco Central pode tomar medidas que muitas vezes não são populistas, mas que são necessárias, e isso foi aprovado esse ano. Houve uma regulamentação do setor de gás, então vai ter uma chamada nova lei de gás, isso deve gerar uma economia para gás nos próximos anos, mas isso aqui é uma lei que impacta na parte de logística, de distribuição do gás nos estados e no município, não na produção do gás. Hoje o gás está muito caro, porque o problema está na produção, um dólar muito alto, um custo de operação muito alto, então o gás chega caro. Isso aqui vai mexer com a logística. A gente tem uma lei que facilitou o ambiente de negócio, ou seja, para você abrir empresa hoje e fechar uma empresa ficou muito mais fácil. O Brasil não é um país competitivo, depois vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Aprovou uma reforma da Previdência que foi muito importante para as finanças do país. A gente aprovou uma lei chamada Programa da Cabotagem, que é BR do Mar, ou seja, isso aqui vai reduzir muitos custos de transporte no Brasil, porque eu vou poder transportar pelo mar de um porto para o outro. Então, antes os portos eram destinados para comércio internacional, agora não, eu vou poder usar os portos para fazer transporte interno do país, e isso vai reduzir de uma forma muito especial o custo de transporte. Vai diminuir também uma dependência tão grande que a gente tem dos caminhoneiros. Hoje, se os caminhoneiros decidem fazer uma greve, por exemplo, eles param o país inteiro. E isso não é bom, porque a gente acaba ficando refém de uma determinada classe. É bom que isso aqui tenha essa alternativa até para redução de custo. A gente teve também a abertura da malha ferroviária, ou seja, a iniciativa privada vai poder começar a fazer ferrovias
Imagina que isso já é uma realidade nos países desde a década de 50, só agora o Brasil conseguiu fazer, mas fez. Hoje, se o empreendedor quiser empreender na ferrovia no Brasil, ele pode fazer, e isso já está acontecendo, com bilhões sendo investidos em ferrovia no país. E aprovou também o marco legal do saneamento, que também vai permitir iniciativa privada investir em saneamento no Brasil, que é outro problema muito grave. Então, isso aqui são avanços importantes que a gente teve nos últimos anos, no atual governo federal, e que a gente tem que ter um olhar atento. Não são coisas que geram frutos imediatos, mas são ganhos que o país teve para médio e longo prazo. Eu tenho mais uns 7 minutinhos. Então, assim, falando um pouquinho do ambiente político, né, como eu disse para vocês, vai ser um ano muito desafiador. Eu trouxe essa frase aqui, ó, da Cassiana, é da JP Morgan. Só para vocês entenderem aqui que é o JP Morgan, ele é o maior banco de investimento do mundo. O Brasil fatura 1 trilhão por ano. O JP Morgan, só na mão dele, ele tem 2,7 trilhões de dólares para investir no mundo. Então, ele é o maior organismo investidor do planeta. E essa mulher, que é a chefe do JP Morgan no Brasil, ou seja, que tem realmente um olhar muito profundo, a frase dela foi esse aqui, ó. Havia um acordo atual com o governo para a renegociação das dívidas e novos investimentos, mas fomos surpreendidos da pior forma possível. O que ela estava dizendo aqui? Que quando o governo federal rompeu com o teto do gasto, houve um desarranjo muito grande. Gerou uma insegurança absurda. Quando ela disse que foi um acordo, é porque quando o governo atual entrou, havia um projeto econômico muito robusto. E esse projeto econômico prometeu para esses investidores assim, olha, nós vamos ter uma austeridade fiscal, nós não vamos gastar mais do que nós ganhamos. E prometeram para esses investidores que em 10 anos eles iam equalizar a relação de receita e despesa do Brasil. Esses caras toparam, investiram, falaram, então nós vamos renegociar a dívida do Brasil por mais 10 anos, vamos segurar e esperar isso. Quando houve esse movimento agora, do governo federal, dizendo assim, olha, a gente vai romper com o teto de gasto, porque a gente tem que fazer a questão da PEC dos precatórios, temos que ajudar o Bolsa Família, isso gerou uma frustração no mercado. E gente que opera 2,7 trilhões de dólares, quando decide não operar com o país, vocês podem ter certeza que vai gerar uma falta de investimento muito grande. Então, essa frase dela resume um pouco assim, de como às vezes uma medida de um governo, quando ela não é pensada da forma correta, ela tem impactos desastrosos, né, no país. Aí, resultado disso, nós temos um dólar muito alto, e isso gera inflação em tudo, porque o combustível depende disso, o gás depende disso, a gente vai comprar tecnologia para poder produzir no campo, depende disso. A gente tem uma inflação de 2 dígitos, uma taxa de juros que está subindo muito, a economia não está crescendo, nós vamos crescer 0,36, e existe a desconfiança do mercado. Ou seja, 2022 não é um ano que a gente tende a ter grandes notícias, porém não deve piorar. O que ela trouxe numa entrevista dela muito poderoso, que eu achei que ela falou assim, olha, o mercado já contabilizou todas as confusões, ou seja, já contabilizou a quebra do teto, por isso que o dólar está dessa maneira, já pensou que vai ter confusão política esse ano, porque deve ter mesmo. Então, o que ela diz? Ela disse assim, olha, é um ano das pessoas se prepararem de uma forma muito poderosa para fazer um 2023 muito especial. Eu acho que essa é a mensagem. A tendência de 2022 é a gente lutar com essas variáveis econômicas que a gente tem, mas é um ano de eu decidir o meu 2023. Ou seja, se eu quiser algo diferente para 2023, nós vamos precisar começar a fazer movimentos para que a gente consiga trabalhar esses pilares que a gente tem que falar para vocês aí. Ambiente de negócios, né? Como eu disse para vocês, nós temos 50 milhões de brasileiros que querem empreender, mas hoje são empreendedores da sobrevivência, ou seja, ter um ambiente de negócios que seja pensado para quem produz riqueza, para quem empreende, é vital. Um governo federal, um governo estadual, ele tem que servir quem gera riqueza. E quem é que gera riqueza? Quem empreende, quem tem negócios, quem produz no campo. Todo governo, se ele entende esse princípio de servir essas pessoas e de liberar o caminho para essas pessoas crescerem, o país decola e vai embora. Enquanto a gente só atrapalha essas pessoas, o país caminha a passos lentos. Então, nós temos casos de empreendedores que crescem porque são muito resilientes, mas não é a condição ideal do país para fazer isso. Então, nosso ambiente precisa crescer muito. Para vocês entenderem isso, no ranking de 64 países, o Brasil ocupa a 57ª posição em ranking de competitividade. O que é esse ranking mede? Cara, é fácil abrir uma empresa nesse país? Demora. Ele tem recurso? Se ele trazer um projeto bacana, vai ter recurso?
ele tem uma bolsa de valores estável, que lá tem um monte de capital para fazer isso, ele tem apoio de educação, ele tem orientação, ele consegue fechar uma empresa fácil? Então, essas são as perguntas que definem se você tem uma competitividade global ou não. E o Brasil não está nem perto de ser isso aí, né? Então, a gente precisa trabalhar muito nisso aqui. Nesse ambiente de infraestrutura e tecnologia também a gente tem que fazer uma revolução nisso aqui, né? Tem alta de custo de transporte nosso é muito alto, custo de energia muito alto, de combustível. Nós não temos internet de alta qualidade em várias regiões do Brasil, que é muito importante. Nós precisamos de uma reforma tributária urgente. Hoje no Brasil muita gente não paga imposto, então a gente tem impostos muito caros, porque já está embutido na taxa de imposto várias pessoas que não vão pagar o imposto ou que vão pagar só parte dos impostos. O resultado, a gente tem impostos muito caros, mas muita gente que verdadeiramente não paga esse imposto. Então nós precisamos reformar, fazer uma reforma tributária para que todo mundo pague, mas pague menos imposto no nosso país. Isso é crítico para a gente agora. Elevação da liberdade econômica também é muito crítico, né? Educação é o único caminho para a gente poder fazer essa transformação. Eu já estou no finalzinho, mas assim, vale a pena de trazer uma coisa aqui importante para vocês. O Brasil hoje está numa situação terrível de educação, terrível, é muito ruim. É muito pior do que a gente pode sequer imaginar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, hoje nossos estudantes, 68% dos estudantes com até 15 não possuem nível básico em matemática. Para a gente chegar nos países da Organização de Países Desenvolvidos, da OCDE, nós vamos levar 100 anos. Se a gente começar a melhorar agora os nossos alunos, daqui 100 anos nós vamos alcançar o que eles têm hoje em educação. Nós estamos tão atrasados nessa parte de educação aqui, nós somos o último colocado em matemática e ciência da América Latina. A gente perde para o Peru, a gente perde para qualquer um que você pegar. Então, a nossa educação básica, fundamental, ela é de péssima qualidade. Isso explica por que a gente tem uma evasão tão grande dos alunos e isso gera um prejuízo à produtividade do país tão absurda como a gente tem hoje. Hoje nós temos 38 milhões de pessoas que são analfabetas funcionais, para vocês terem uma ideia. A velocidade, né, atual do Brasil, olha, só iria alcançar o desempenho dos países envolvidos de leitura. 263 anos nós vamos pegar os caras. Para ser o que eles são hoje, no ritmo atual que a gente está de educação. Se a gente continuar educando como a gente educa hoje, daqui a 263 anos nós vamos ter uma educação de leitura como uma pessoa tem no Canadá, por exemplo. É uma coisa absurda. Matemática, 75 anos. 48% dos nossos jovens não terminam o ensino médio. Qual que é o prejuízo por ano? 220 bilhões por ano de prejuízo, isso é calculado, hoje tem como a gente saber. Então, o fato de um aluno não terminar o ensino médio, o país fica 220 bilhões por ano mais pobre. Nós temos hoje 14,7 milhões dos jovens que deveriam estar num banco na faculdade e não estão estudando. 14 milhões dos nossos jovens. Imagina o que é isso. Quer dizer assim, isso aqui é o futuro do Brasil, né? 62% das pessoas que são o futuro do Brasil hoje estão vivendo de subemprego. São os empreendedores da sobrevivência que eu falei para vocês. Então a educação brasileira hoje, ela está o caos. É o caos, literalmente mesmo. Tem muita coisa para fazer aqui. Os números aqui são assustadores, né? Assustadores mesmo. Bom, eu ia trazer aqui alguns exemplos de sucesso, de como é que a gente pode fazer. Eu estou com o tempo estourado, então não vou trazer isso agora. Já vou passar a bola para a gente não atrasar aqui o nosso evento. Vou passar aqui já para o fechamento aqui. Hã? Vocês acham que vai mais uns minutinhos? O que vocês acham? Bom, eu ia falar um pouquinho para vocês entenderem como é que a escolaridade mexe com as pessoas. Ó. Todo mundo que faz um curso superior, a renda média no Brasil hoje vai para R$ 6.324. Se ele tiver um ensino superior, é R$ 2.300. Ou seja, se nós, por exemplo, enquanto governo, enquanto empresa, se você, por exemplo, cuida das pessoas e essas pessoas fazem um curso superior, você acabou de tirar ela de um patamar de vida e levar para um patamar extremamente mais alto, extremamente mais poderoso. Isso é o poder da educação na vida das pessoas. Se eu faço esse tipo de movimento, muda tudo. Ao invés de eu ter prejuízo, eu passo a ter riqueza. Então a educação é o caminho para fazer isso. A gente tem alguns cases aqui para vocês entenderem como muda, né? Tem o case do Ceará. O Ceará tinha uma das piores educações básicas do Brasil, era muito ruim. No IDEB, que é o que mede isso, você pega Goiás, por exemplo, o IDEB de Goiás é 6 ponto alguma coisa, o que é muito ruim. As pessoas falam no Brasil, nossa, a educação de Goiás está muito boa, preste atenção. O 6,8 de Goiás é uma merda, é uma bosta. Basicamente resume assim, ó, esses caras conseguem ler e fazer uma conta básica de matemática, é isso.
Não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com formar pessoas, com criar uma mentalidade, com pessoas críticas, capazes de construir. Nada a ver. O Ceará tinha uma média, Goiás, que é 6,8, há poucos anos atrás ele tinha nota no IDEB de 2, 3, para vocês terem uma ideia. É muito ruim. O que eles fizeram no Ceará? Eles pegaram parte do ICMS e falaram assim, ó, agora nós só vamos dar para a prefeitura esse recurso aqui, uma parte do ICMS, se a escola conseguir alcançar determinados crescimentos no IDEB. Isso causou uma revolução, porque o prefeito da cidade falou assim, mas peraí, eu só vou receber essa parte do ICMS, que é um recurso muito interessante, se a minha escola mudar de nível. Aí a escola mudar de nível passou a ser uma prioridade para o prefeito. Quando ele começou a ser uma prioridade, ele começou a chegar na diretoria da escola e falou, ó, vocês precisam mudar, se você não mudar de nível aí com esses alunos, a prefeitura não vai receber tanto de recurso. Nos primeiros anos, parte dos municípios do Ceará fizeram e os outros não. Os que fizeram, o prefeito recebeu muito recurso, fez ginásio, fez escola, fez lá reformas nos hospitais, construiu coisas novas, o prefeito ficou muito bem. Os vizinhos, percebendo aquilo, falaram, cara, não é possível, os caras lá estão indo super bem e eu estou mal avaliado. Em pouco tempo, a educação virou uma prioridade de todos os prefeitos do Ceará. Resultado, das 100 melhores escolas do Brasil, metade está no Ceará. Das 10 melhores, 4 são cearenses. A melhor escola de ensino básico do Brasil hoje está no Ceará, numa cidade chamada Sobral. Não sei se vocês já ouviram, mas é uma cidadezinha pequena. E a renda média de Sobral é de R$ 840 por pessoa, a renda per capita lá. Ou seja, os caras são muito pobres. A cidade não tem recurso nenhum hoje, mas os alunos estão recebendo uma educação padrão São Paulo. Eles são topo do Brasil hoje. Por conta de que isso aconteceu? De estímulo, de você premiar financeiramente aquelas prefeituras que alcançaram metas educacionais. Hoje o Brasil não falta dinheiro para educação. Nós investimos muito em educação, só que isso não é convertido em resultado. As pessoas recebem o dinheiro, gastam sem produtividade nenhuma, sem preocupação nenhuma, e o resultado é que nós estamos ficando para trás no país como um todo, né? Aqui eu trago algum desses números aí para vocês. Na verdade, eu falei até um número errado. Ó, são 80, de 100, 82 hoje estão no Ceará. Olha que número absurdo, como isso aqui é uma política pública de um resultado absurdo de transformação educacional. Esse aqui é um outro projeto também, que inclusive a empresa em que eu sou o CEO fundador participa, que é um projeto da Univesp, conheço esse projeto por dentro. Projeto maravilhoso. Eles estão dentro, é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, eles estão dentro da USP. A USP tem um orçamento de 6 bilhões de reais, 6 bilhões. E aí quiseram montar uma universidade virtual, levando tecnologia de ponta, cursos de tecnologia, de programação, de marketing digital, para as pessoas de São Paulo. O pessoal da USP não quis, eles pegaram um prédio na USP de 4, 5 andares, montaram uma instituição nova chamada Univesp, deram 200 milhões de reais para os caras, 200 milhões de reais. Resultado, a USP tem 107 mil alunos, 6 bilhões. A Univesp hoje já tem 100 mil alunos, com 2% do orçamento da USP, e esse número que mais impressiona, 80% dos alunos da Univesp, nunca ninguém, nem tio, nem prima, ninguém na família, nunca fez um curso superior. E hoje esses alunos estão estudando, ela está presente em 348 municípios de São Paulo. O gráfico da educação superior em São Paulo, ele alterou, para vocês terem uma ideia, o gráfico estava num ritmo, ele mudou o ritmo dele de crescimento, por conta de uma iniciativa onde usa tecnologia, escalabilidade, inteligência, usa o que tem de moderna tecnologia para mudar a educação. Então, esse tipo de projeto aqui, ó, faz toda a diferença. Existe uma carência absurda no mercado. O mercado de mídias digitais, de marketing da imagem, não consegue contratar profissionais de mídia, de marketing. Na área de TI vai faltar 500 mil profissionais, ou seja, as empresas do Brasil estão precisando de pessoas, mas não existe políticas educacionais que preparem as pessoas para a demanda de mercado atual, na velocidade que a gente pode entregar. Então, isso aqui é uma coisa que é importante para deixar um recado final. Então, fechando esse cenário macroeconômico, assim, 2022 é um ano onde o que a gente vai colher é o que a gente plantou nesses últimos anos, ou seja, um ano difícil, mas não é essa dificuldade. As crises desse ano devem ser vistas por todos nós, empreendedores, como oportunidades, e eu acho que são de verdade. Quem enxerga dessa maneira muda tudo, e a gente tem que trabalhar esses pilares. Nós temos que ter pessoas com visão de gestão, de execução, para liberar o caminho de quem produz riqueza. Quem é que produz riqueza? Não é governo, é empresa, é empreendedor, é quem produz o grão. Essas pessoas produzem riqueza. Então, se o governo liberar, criar estabilidade, dar as condições,
o Brasil explode. E o caminho sempre vai ser a educação. Até tem uma frase que eu gosto muito de usar, que essa aqui: não é a política que irá mudar a educação, é a educação que irá transformar a política. E assim eu fecho a minha fala aqui e agradeço muito aí aos meus amados. Obrigado, gente. Pessoal, uma alegria, tanta sabedoria junto assim, né? Agradeço muito, meu irmão, pela sua participação. E eu quero fazer duas colocações aqui em cima da sua fala que me chamaram muita atenção, né? Ser o homem que sua missão é transformar o Brasil pela educação. E eu percebi o quanto isso é possível. Mas dentro da sua fala também eu percebi que pode ter mais um viés, que é transformar o Brasil também pelo empreendedorismo. Porque quando você falou lá assim, a renda média do ensino médio é 2, depois do ensino superior pula para 6. Até um desafio para a nossa equipe aí fazer quanto que é a renda média do empreendedor no Brasil, porque também não deve ficar muito longe disso. Então, existem dois caminhos, né? E quando se associa os dois, é igual quando se associa fé e razão. A coisa explode, né? A educação e o empreendedorismo. Porque o nosso convite aqui é transformar o Brasil pelo empreendedorismo. Ou seja, construir o reino de Deus aqui na terra pelo empreendedorismo. Então, me chamou muita atenção na sua fala isso, né? E esse é o nosso desafio aqui nesse grupo Espírito Empreendedor. E a outra questão também que me chamou muita atenção da meritocracia. Então, quando os prefeitos passaram a receber de acordo com o mérito, com a nota da escola, o quanto isso fez diferença. E aí eu quero falar com você, empreendedor, que talvez não usa meritocracia para nada no seu empreendimento. Olha o quanto valor tem nessa fala do Edgar. Quando você também começa a valorizar as suas pessoas, o seu pessoal que está aí, a valorizar inclusive o seu cliente pela meritocracia, ou seja, por aquilo que ele entrega, você muda de patamar. Aí de 100 escolas, 82 estão no Ceará. Fantástico, esse número deu vontade até de mudar para o Ceará, né? Isso que você está falando, mas é muito forte, porque assim, né? Quando a gente fala de reino de Deus, a gente sabe que o reino ele é multiplicador, né? Ele é multiplicador. Então, uma história que eu gosto muito que é assim, dois mercadores, quando se encontram, eles vão negociar. Eu pego a mercadoria, que vale 50, e troco a mercadoria com você, que vale 50. Nós chegamos com 50 e saímos com 50 quando a gente se encontra. Agora, quando a gente se encontra e troca conhecimento, aí não é assim mais. Quando eu troco conhecimento, eu chego com o meu conhecimento, dou para o Ademar dá para ele, e nós não vamos sair com a mesma quantidade, a gente vai sair com algo multiplicado. As coisas do reino são da mesma maneira. Sempre que eu estou sobre esse princípio do reino, que eu encontro com alguém, essa entrega minha vai gerar uma multiplicação. Empreender é multiplicar para dividir, ou seja, isso está no nosso DNA, isso faz parte da nossa essência de criação. Então isso é muito importante. E a educação, na verdade, é só uma ferramenta para destravar isso, para destravar o empreender. Então, assim, é muito bonito ver o que vocês fazem aqui na Rede Shop, porque a gente percebe, eu sou um testemunho disso, de quantas pessoas são transformadas porque vivem uma experiência do reino. Porque as pessoas querem viver essa experiência, elas merecem. As pessoas não querem passar uma vida empreendendo para sobreviver. Elas querem empreender para ter uma experiência do reino, para elas entregarem as coisas para a família dela. É muito melhor que ganhar, né, Ademar? É engraçado. Em vez de ganhar uma cesta, eu puder dar o alimento ao meu filho, é infinitamente mais poderoso. Sim, engraçado que a gente tem vivido isso aqui o tempo todo, né? E observado quantas pessoas são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. E a gente tem visto isso assim, numa quantidade, quantos grandes empresários, mega empresários, gente que está ao final da vida aí numa depressão danada, porque a vida não teve propósito, a vida não tem sentido, e o que nós estamos sendo chamados é a empreender, sim, a buscar a prosperidade, sim, mas transbordar, a levar isso para outras pessoas que caminham conosco e a levar isso para um nível de sociedade.
Por quê? Porque aí a nossa vida tem propósito. Aí nós temos uma causa para lutar, né, Edgar? Então, a gente caminha junto aqui, a gente está validando, né? Eu conheço a luta do Edgar aqui sobre a educação, sobre o desejo dele de transformar o Brasil pela educação, e o desejo nosso, desse grupo Espírito Empreendedor, de transformar o Brasil também pelo empreendedorismo, né? Levar essa mensagem. Então, acho que se nós juntarmos as duas forças aqui, ninguém segura, né, meu irmão? Segura não segura não. É isso aí. Obrigado. Tamo junto, valeu! Um abraço.